Bíblia diz que Deus é muito poderoso, Ele sabe tudo, apenas falando, criou o mundo todo e tudo o que há nele, Deus fez perfeito. Deus deu regras para que todas as pessoas soubessem como funcionar da maneira certa. O sol sabia quando se levantar e quando se pôr. Até mesmo os anjos e as pessoas foram dadas regras para que soubessem como viver e o que fazer. Deus deu regras para que todos fossem felizes. Deus gosta que tudo seja puro, limpo e seguro, porque Ele é perfeito. O céu é um lugar perfeito porque Deus vive lá. É assim que Deus quer que seja todas as coisas. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Gênesis capítulo 1:31, que eu li agora. Então, depois que Deus terminou de fazer a sua terra perfeita, algo terrível aconteceu. O anjo mais importante de Deus se tornou infeliz. O nome deste anjo era Lúcifer. Deus o criou para uma tarefa muito especial, mas Lúcifer começou a pensar que merecia algo melhor. Lúcifer decidiu que não queria ser mais um anjo. Ele não seguiria as regras de Deus. Ele faria suas próprias regras e seria o seu próprio chefe. Lúcifer decidiu que merecia ser Deus. Ele convenceu muitos anjos a lutarem contra o Senhor. Lúcifer e seus anjos desobedientes odiavam a Deus e queriam estragar tudo. Fizeram do céu um lugar muito triste. Isaías 14:12-14 fala assim: Ó estrela da manhã, filho da alvorada, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então aqui mostra um momento em que tudo muda. Até então estava tudo certo, os anjos foram criados, Deus criou a terra e tudo que nela há, depois criou o homem e a mulher, deu vida para eles, né? Porque Deus dá os animais, os peixes, as aves, Deus disse assim, só falou e eles apareceram. Mas o homem, Deus criou do pó da terra, ou seja, do barro Deus fez o homem e soprou nas narinas dele e ali ele teve vida, né? Então Deus deu parte de si para o homem e do homem ele fez a mulher. Então passaram a ser pessoas, a ter sentimentos, a ter algumas coisas que Deus tinha, que os animais não tinham. Nós pegamos de Deus muitas coisas, como o amor, como a misericórdia, como o perdão, a bondade. Deus é bom. Então, nós temos essas coisas porque nós herdamos de Deus. Nós pensamos, nós agimos, nós tomamos decisões. Então, tudo isso vem de Deus. E aí, houve essa mudança, né? Porque aí começou lá de cima, os anjos, né? Os anjos se rebelaram contra Deus. Principalmente um que tinha uma posição
melhor, mais alta lá dentro, e se achava tão, que disse assim, não, agora vocês vão me adorar, vocês não vão mais adorar ao Criador, mas a mim. Então, fizeram besteira, né? Então, Deus sendo santo, não podiam mais ficar ali junto com Deus, né? Quando uma pessoa faz algo errado, ela não deve ficar sem castigo. Ela deve crer que será castigada. É assim que é a vida. Isto é justo. Não é justo quando alguém é cruel e nunca é castigado. Não é certo que pessoas escapem sendo malvadas e mal educadas. Deus não gosta disso. Ele castiga todo erro com a quantidade certa de punição. Não é pouco e nunca é muito. Ele sempre é justo. Então, por Deus ser perfeito, ele não permitiu que esses anjos maus vivessem consigo em seu lar perfeito. Eles estavam estragando o céu. Então Deus os expulsou e disse-lhes que nunca mais voltariam. Deus mudou o nome de Lúcifer para Satanás, que significa inimigo. Satanás agora é inimigo de Deus. Ezequiel 28, 16 a 17 diz assim: você pecou, por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, eu atirei da terra. Eu o atirei à terra. Então, ele morava lá no céu com Deus, né? Desobedeceu, lembra das regras, então ele quis ser igual a Deus e junto com eles foram muitos anjos caídos, né? Que somos chamados anjos caídos. E Deus os expulsou de lá, mas ele não ficou preso. Deus fez uma nova casa para esses anjos maus. Esta casa foi criada somente para eles e combina com eles perfeitamente. Por esses anjos serem terríveis e maus, essa nova casa seria terrível e má. Por esses anjos serem cruéis e infelizes, essa nova casa seria um lugar de dor e infelicidade. Essa nova casa seria um lugar terrível chamado Lago de Fogo. Aqueles que viverão nessa casa viverão ali para sempre. É um lugar de castigo para Satanás e seus anjos maus, né? Então, Deus fez um lugar para eles. Então, muita gente confunde que o inferno foi feito para o homem, para as pessoas. Não foi. Deus não fez o lago de fogo, ou o inferno, como falam, né, para o homem. Porque até mesmo antes de Deus fazer a terra e o homem, já havia acontecido isso lá no céu, né, de Deus fazer o inferno. Que os anjos foram criados primeiro, desobedeceram a Deus, né, como Lúcifer. Deus criou a casa para eles, que é o lago de fogo, para eles morarem lá. Só que eles ainda, alguns foram, mas Lúcifer e os outros não foram. Foram lançados aqui na terra. Então, aqui em Apocalipse fala assim, 20:10, fala assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Mateus 25:41 diz assim: o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui é uma confirmação de que o inferno não foi criado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. No próximo vídeo a gente vê mais uma parte sobre os anjos, esses anjos maus e o estrago que eles fizeram aqui na terra.